Eu sempre achei curioso como algumas pessoas confundem intimidade com posse. Mãe, pai, irmão, tanto faz. Na cabeça delas, o afeto vira um contrato invisível, daqueles que só valem para um lado. Eu demorei para perceber que, no meu caso, esse contrato dizia o seguinte: eu pago, eu cedo, eu engulo, e eles mandam. Até o dia em que a chave não girou. Cheguei à minha casa de praia no fim da tarde, cansada, salgada de estrada e com aquela alegria boba de quem finalmente vai descansar. Não era uma mansão, não era cenário de revista, mas era minha. Cada parede tinha sido paga com horas de trabalho, noites mal dormidas e escolhas que ninguém quis fazer por mim. Estacionei, peguei a mala, respirei fundo e enfiei a chave na fechadura. Ela não girou. Tentei de novo, com mais calma. Depois com mais força. Nada. A chave entrou, mas a porta se recusou a reconhecer quem eu era. Naquele instante, um frio subiu pelas minhas costas. Não era pane. Não era azar. Era decisão. E não tinha sido a minha. Levantei o rosto e vi minha mãe surgir na varanda do sobrado como se estivesse esperando o momento exato. Não parecia surpresa. Parecia preparada. Os braços apoiados no parapeito, o corpo inclinado para frente, o sorriso torto de quem acha que está no controle. Ela gritou meu nome como se me chamasse para dentro da própria cabeça dela. A voz saiu firme, sem vergonha, sem nenhum traço de constrangimento. Disse que eu só entraria ali quando desse a ela uma casa com piscina, do lado da praia. Não foi pedido. Foi condição. Fiquei parada, a chave ainda na mão, sentindo aquele tipo específico de silêncio que acontece quando algo quebra dentro da gente. Não era tristeza. Era lucidez. Uma clareza quase cruel. Tudo fez sentido de uma vez só. As cobranças veladas, as indiretas, os comentários sobre como eu tinha condições, como eu não precisava de tanto, como ela merecia mais. Aquilo não tinha começado ali. Aquilo só tinha ficado escancarado. Olhei para ela sem responder. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque não valia a pena gastar saliva explicando o óbvio para quem sempre confundiu maternidade com investimento. Peguei minha mala. Atravessei a rua. Toquei a campainha da vizinha, que também era minha amiga. Ela abriu a porta com cara de susto, depois com cara de entendimento. Não precisei explicar muito. Algumas pessoas sabem ler situações sem legenda. Dormir naquela noite foi estranho. Não pelo sofá improvisado ou pela falta de conforto, mas pela sensação de encerramento. Como se uma porta tivesse se fechado de verdade, não a da casa, mas a de uma expectativa antiga, infantil, teimosa. Aquela esperança ridícula de que, no fundo, ela ainda fosse agir como mãe. Não foi uma noite de choro. Foi uma noite de planejamento. Acordei cedo. Não por ansiedade, mas por decisão. Tomei café, agradeci a hospitalidade da minha amiga e fui resolver pendências que já estavam atrasadas há anos. Comecei pela casa dela em São Paulo. Aquele apartamento que eu bancava enquanto ela desfilava a sensação de estar amparada. Liguei, rompi o contrato de aluguel e ouvi a voz do outro lado tentando entender. Não dei detalhes. Não devia explicações. Depois, o convênio. Cancelado. Sem discurso. Sem justificativa emocional. Documento não sente pena. Passei a manhã inteira separando tudo que era dela. Roupas, móveis, objetos acumulados com a certeza de que alguém pagaria a conta. Liguei para o Exército da Salvação e doei tudo. Não fiquei escolhendo o que tinha valor sentimental. Valor sentimental é luxo de quem respeita limites. Enquanto isso, meu celular começou a vibrar. Primeiro mensagens. Depois ligações. Ignorei todas. Não porque eu estivesse com raiva, mas porque raiva ainda é uma forma de vínculo. Eu já estava em outro lugar. À tarde, liguei para solicitar o corte da água e da luz da casa de praia. Minha casa. Aquela mesma onde eu estava proibida de entrar.
A atendente confirmou os dados, perguntou se eu tinha certeza. Tinha. Nunca tive tanta. Quando desliguei, senti um alívio físico. Como se tivesse largado um peso que eu nem sabia mais que carregava. Não era vingança. Era consequência. Não era crueldade. Era limite. Naquele dia, eu não perdi uma casa. Eu recuperei a mim mesma. E, sem saber, ela tinha acabado de aprender a diferença entre mandar e precisar. Existe um tipo de silêncio que não é a ausência de som. É a ausência de poder. No dia em que pedi o corte da água e da luz, não ouvi nada imediatamente. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum áudio choroso. E aquilo, curiosamente, me tranquilizou mais do que qualquer pedido de desculpa jamais teria feito. Passei aquela noite na casa da minha amiga olhando para o teto, sem sono, mas também sem aquele aperto no peito que sempre aparecia quando eu contrariava minha mãe. Pela primeira vez, contrariar não doeu. Foi quase neutro. Como cumprir um protocolo atrasado. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando em cima da mesa. Não precisei olhar o nome para saber quem era. Quando uma pessoa passa anos sendo sustentada, o desespero tem assinatura própria. Atendi só porque eu já estava pronta. Ela começou sem respirar. Não perguntou como eu estava. Não perguntou onde eu estava. Começou reclamando da água fraca, da luz que piscava, do absurdo de eu fazer isso com a própria mãe. Disse que aquilo era vingança, que eu estava exagerando, que eu sempre fui dramática. Fiquei em silêncio. Deixei ela gastar tudo. Porque gente assim se enforca com a própria voz. Quando ela finalmente parou para respirar, eu falei. Não gritei. Não tremi. Não usei palavras difíceis. Falei como quem explica uma regra básica para alguém que insiste em fingir que não entende. Disse que aquela casa era minha. Que eu não tinha obrigação de dar outra casa, muito menos uma com piscina e vista para o mar. Que ajuda não se exige, se agradece. E que trocar fechadura não é pedido, é invasão. Ela riu. Riu de um jeito curto, debochado. Disse que eu estava blefando. Que eu sempre volto atrás. Que eu sempre volto para arrumar tudo. Foi aí que eu desliguei. Não porque eu não tinha resposta, mas porque ela precisava aprender uma coisa que nunca tinha aprendido comigo: quando eu desligo, não é para fazer charme. É definitivo. As horas seguintes foram um espetáculo previsível. Mensagens longas, depois curtas. Áudios que começavam agressivos e terminavam chorosos. Tentativas de me culpar, de me infantilizar, de me colocar como ingrata. Em um deles, ela disse que eu devia tudo a ela, que sem ela eu não seria nada. Ouvi até o fim. E, pela primeira vez, não absorvi nada. Porque aquela frase, que antes me feria, agora só soava ridícula. Eu devia o que exatamente? Os gritos? As cobranças? A sensação constante de estar em dívida por existir? Saí para resolver o resto do que precisava. Voltei à minha casa de praia durante o dia, acompanhada de um chaveiro. Não para entrar. Para trocar a fechadura de vez. Fiz questão de que fosse rápido e profissional. Nada de espetáculo. Quem gosta de drama é quem perde controle. Enquanto o chaveiro trabalhava, ela observava da varanda. Não desceu. Não teve coragem. Ficou lá em cima, como quem assiste a própria autoridade escorrer pelo ralo. Quando terminei, deixei uma única cópia da chave dentro de um envelope em cima da mesa da área externa. Não para ela. Para mim. Aquilo era simbólico. Eu não precisava mais provar posse. Eu já tinha. Fui embora sem olhar para trás. No caminho, pensei em quantas vezes eu tinha ignorado sinais óbvios. As piadas sobre eu a me virar bem sozinha. As comparações com filhos de amigas que eu faziam mais. A facilidade com que ela gastava meu dinheiro, como se fosse um recurso natural, tipo água corrente.
E agora, ironicamente, nem água corrente ela tinha. No fim da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era uma vizinha da praia. Disse que minha mãe estava nervosa, andando de um lado para o outro, reclamando com quem passava, dizendo que eu tinha abandonado ela. Agradeci a informação. Não pedi recado. Não pedi ajuda. Quando desliguei, senti algo que não sentia havia anos, liberdade sem culpa. À noite, ela tentou outra abordagem. Mandou mensagem dizendo que estava passando mal. Que a pressão tinha subido. Que aquilo tudo podia matar ela. Li com calma. Respirei. E respondi uma única frase. Procure um médico. Nada mais. Minutos depois, o ataque de desespero virou ataque de raiva. Disse que eu era fria. Que nenhuma filha decente faria aquilo. Que eu ia me arrepender. Que um dia eu ia precisar dela. Sorri sozinha. Porque o grande erro dela sempre foi esse, achar que eu precisava. Eu nunca precisei. Eu só ajudei. E existe uma diferença brutal entre as duas coisas. Nos dias seguintes, o cerco começou a apertar de formas mais criativas. Parentes que nunca ligavam começaram a ligar. Tios distantes, primos que eu mal via. Todos com a mesma conversa atravessada, aquele tom de falsa preocupação misturado com julgamento. Eu ouvi todos com educação. Disse a mesma coisa para cada um: a casa é minha, a decisão é minha, o problema não é meu. Alguns se revoltaram. Outros ficaram em silêncio. Teve quem dissesse que eu estava exagerando. Que a era só uma mãe. Que a mãe é assim mesmo. E foi aí que algo dentro de mim se organizou de vez. Mãe não é isso. Mãe não troca fechadura. Mãe não faz exigência imobiliária. Mãe não condiciona amor à escritura. O que ela fazia tinha nome. E eu não precisava pronunciar em voz alta para saber. Uma semana depois, a água foi cortada de vez. A luz também. Recebi a confirmação por mensagem da companhia. Não comemorei. Apenas arquivei. Naquela mesma noite, ela apareceu na porta da casa da minha amiga. Não avisou. Não pediu. Chegou batendo, gritando meu nome, dizendo que eu tinha ido longe demais. Minha amiga abriu a porta antes que eu pudesse impedir. E ali aconteceu algo curioso. Minha mãe, que sempre me diminuía, ficou pequena. Sem cenário, sem varanda, sem plateia, ela parecia perdida. Começou a chorar. Disse que não sabia onde errou. Disse que só queria segurança. Disse que eu estava sendo cruel. Esperei ela terminar. Depois falei, pela última vez naquele dia. Disse que segurança não se exige com chantagem. Que erro não se corrige com arrogância. E que crueldade é tirar o teto simbólico de alguém e chamar isso de amor. Ela tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. E naquele gesto simples, eu vi nos olhos dela um entendimento tardio. Não arrependimento. Entendimento. Ela percebeu que tinha ido longe demais. Que tinha apostado alto demais. Que tinha esquecido que quem sustenta também pode soltar. Ela foi embora sem dizer mais nada. Fechei a porta. Encostei nela por um segundo. Não chorei. Naquele dia, eu não ganhei nada material. Não assinei contrato novo. Não fiz compra grande. Mas ganhei algo muito mais raro, a certeza de que eu podia escolher. E, pela primeira vez na vida, escolhi não carregar o peso que nunca foi meu. O telefone continuou tocando nos dias seguintes. Mas já não mandava mais em mim. E aquilo, eu sabia, era só o começo. Existe uma fantasia muito comum em quem sempre viveu às custas dos outros, a ideia de que o conforto é eterno. Que a fonte nunca seca. Que a pessoa que paga sempre vai continuar pagando, mesmo sendo desrespeitada, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo usada como caixa eletrônico com pernas. Minha mãe vivia exatamente dentro dessa fantasia. E eu, por tempo demais, ajudei a decorar o cenário.
Depois do dia em que ela apareceu na porta da casa da minha amiga e foi embora sem conseguir me dobrar, algo mudou no ar. Não nela. Em mim. Eu passei a observar tudo com uma distância quase clínica. Como quem finalmente tira o rosto de dentro da confusão e enxerga o quadro inteiro. Os dias seguintes foram silenciosos demais para alguém acostumada a dominar o ambiente com gritos, reclamações e ordens. Não houve pedido de desculpa. Não houve reconhecimento. Houve uma pausa estratégica. E eu conhecia bem aquele tipo de pausa. Era o momento em que ela reorganizava o ataque. Enquanto isso, eu resolvia minha vida. Voltei para São Paulo, organizei meus compromissos, mergulhei no trabalho. Pela primeira vez, minha energia não estava sendo drenada por crises que não eram minhas. Dormi melhor. Respirei melhor. Até meu corpo parecia mais leve, como se tivesse entendido antes da minha cabeça que algo pesado tinha sido retirado de cima dele. Uma semana depois, o ataque veio. Não direto. Nunca veio pelos lados, pelos cantos, pelas frestas sociais que ela ainda achava que controlava. Recebi uma ligação da administradora do condomínio da praia. Atendi achando que fosse algo burocrático. Do outro lado, uma voz cuidadosa demais explicou que havia recebido reclamações sobre uma moradora sem água e luz, que isso poderia gerar problemas, que talvez eu pudesse rever a situação. Ouvi até o fim. Agradeci a preocupação. E respondi com a mesma calma que vinha treinando nos últimos dias. Disse que a casa estava regular, que os serviços tinham sido cortados a meu pedido, que não havia nenhum impedimento legal e que qualquer ocupação sem minha autorização era de responsabilidade de quem ocupava. A ligação terminou rápida. A fantasia de que eu me dobraria a um apelo institucional morreu ali. No mesmo dia, um primo distante me mandou mensagem. Disse que minha mãe estava sofrendo, que estava passando necessidade, que eu precisava ser maior. Li aquilo sem raiva. Só com um cansaço antigo. Respondi que necessidade não surge em uma semana quando se tem saúde, mobilidade e uma longa lista de escolhas ruins. E que ser maior não significava ser explorada. Ele não respondeu mais. À noite, finalmente, ela me ligou. Atendi. Não porque eu esperava algo diferente, mas porque eu queria ouvir até onde ela iria. Começou dizendo que estava dormindo mal. Que o calor era insuportável sem ventilador. Que a comida estava estragando. Que ninguém ajudava. Cada frase vinha carregada de um subtexto claro: você é responsável por isso. Esperei. Quando ela fez a pausa dramática, eu falei. Disse que desconforto não mata. Que calor passa. Que comida se resolve com o mercado. Que ela sempre foi adulta. E que, se aquilo parecia difícil agora, talvez fosse porque ela nunca tinha tido que resolver sozinha. Ela se irritou. Disse que eu estava castigando ela. Que aquilo era vingança. Que eu estava me sentindo poderosa. Foi aí que eu ri. Não alto. Não debochada. Ri daquele jeito curto de quem finalmente entende algo essencial. Eu não estava castigando. Eu estava parando. Parecendo não entender, ela mudou o tom. Disse que tudo aquilo era exagero. Que tinha sido só uma brincadeira. Que trocar a fechadura tinha sido impulso. Que eu levei tudo a sério demais. E ali eu senti algo se alinhar dentro de mim. Aquela tentativa de reescrever os fatos. De suavizar o abuso. De transformar chantagem em piada. Disse a ela que brincadeira não se faz com teto. Que impulso não se corrige com exigência imobiliária. Que quando alguém mostra quem é, o problema não é quem acredita. O silêncio do outro lado foi pesado. Depois veio a frase que eu conhecia desde criança, aquela que sempre encerrava qualquer tentativa de limite. Você sempre foi difícil. Dessa vez, eu não discuti. Apenas concordei. Sim. Eu era difícil. Difícil de manipular agora. Difícil de dobrar. Difícil de usar. E isso parecia ser o verdadeiro problema. Nos dias seguintes, a situação dela começou a se deteriorar de verdade. Não porque eu quisesse, mas porque dependência tem prazo de validade quando a fonte seca.
Soube por terceiros que ela estava dormindo na casa de uma amiga, depois na casa de uma parente. Sempre contando a versão dela, sempre se colocando como vítima de uma filha cruel e ingrata. Curiosamente, ninguém ofereceu a ela uma casa com piscina. Porque generosidade é sempre mais fácil quando é com o dinheiro dos outros. Enquanto isso, comecei a receber notificações. A casa de praia precisava ser regularizada. O uso indevido tinha gerado pequenas multas. Paguei. Sem drama. Comprovante arquivado. Aquilo não era custo emocional. Era custo administrativo. E pagar aquilo com tranquilidade me mostrou algo que eu nunca tinha parado para pensar: eu tinha dinheiro, sim. Mas, mais importante, eu tinha autonomia. E a autonomia assusta quem sempre viveu mandando sem pagar a conta. Um mês depois, ela tentou a última cartada. Mandou uma mensagem longa, escrita com cuidado demais para parecer espontânea. Dizia que estava doente. Que precisava de apoio. Que mãe é mãe. Que o tempo estava passando. Que eu ia me arrepender quando fosse tarde. Li com atenção. Não porque eu estivesse prestes a ceder, mas porque eu precisava encerrar aquilo dentro de mim de forma limpa. Respondi com algo simples. Disse que eu ajudaria quando houvesse respeito. Que relação não se impõe. Que eu não estava punindo ninguém. Estava protegendo a mim mesma. E finalizei dizendo algo que eu nunca tinha tido coragem de dizer antes. Que amor sem limite vira abuso. E que eu não aceitaria mais. Ela não respondeu. Dias depois, descobri que ela tinha saído da casa de praia definitivamente. Deixou para trás bagunça, reclamações e a sensação amarga de que tinha perdido uma guerra que ela mesma começou. Fui até lá sozinha, uma semana depois. Abri a porta com a minha chave. Entrei. Caminhei pelos cômodos em silêncio. Não senti tristeza. Não senti culpa. Senti encerramento. Troquei as fechaduras novamente. Desta vez, por garantia. Enquanto fechava as janelas, percebi algo curioso. Aquela casa, que sempre tinha sido palco de tensão, agora parecia leve. Como se o espaço tivesse respirado comigo. Naquele dia, eu entendi algo fundamental. Não foi sobre casa. Nunca foi. Foi sobre controle. Sobre poder. Sobre uma mulher que confundiu maternidade com domínio e uma filha que finalmente disse basta. E o mais irônico de tudo é que, no fim, eu não precisei gritar, humilhar ou implorar. Eu só precisei fazer o que sempre fiz de melhor, mas dessa vez a meu favor. Assumir responsabilidade. E deixar que cada um assumisse a sua. O que ela faria a partir dali já não era problema meu. E isso, mais do que qualquer vingança, era liberdade. Existe um momento específico em qualquer ruptura de poder. Não é quando a pessoa grita, nem quando ameaça, nem quando chora. É quando ela entende. E entender, para quem sempre mandou, dói mais do que perder dinheiro. Eu senti que esse momento estava chegando quando o silêncio dela deixou de ser estratégico e passou a ser desorientado. Não era mais pausa calculada. Era ausência de plano. Quem vive de controle entra em pânico quando percebe que perdeu o mapa. As semanas seguintes foram estranhamente tranquilas para mim. Não houve mais visitas inesperadas, nem ligações em sequência, nem parentes de quinta categoria aparecendo como mensageiros do apocalipse familiar. Foi como se o sistema inteiro tivesse entrado em modo de espera. E isso me deu tempo para pensar em coisas que eu nunca tinha tido tempo de pensar antes. Pela primeira vez, minha rotina não girava em torno de apagar incêndios emocionais alheios. Eu acordava e decidia meu dia sem precisar prever surtos, chantagens ou cobranças. Trabalhei melhor. Ri mais. Até o silêncio da minha casa parecia diferente. Não era vazio. Era descanso. Até que, numa quarta-feira qualquer, o telefone tocou de novo. Não era ela. Era um advogado. Atendi achando que fosse engano. Não era. Ele se apresentou com aquele tom neutro de quem tenta parecer importante. Disse que representava minha mãe. Disse que ela queria resolver a situação de forma civilizada. Disse que havia sido orientado a me procurar para discutir direitos.
Eu respirei fundo. Não por medo. Por incredulidade. Pedi que ele fosse direto. Ele explicou que minha mãe alegava ter direito de uso da casa de praia, por ter morado ali por determinado período. Que ela se sentia lesada. Que estava disposta a entrar com medidas legais se necessário. Ouvi tudo com calma. E, enquanto ele falava, algo dentro de mim se ajeitava no lugar. Não era nervosismo. Era clareza. Aquela tentativa patética de transformar abuso em direito, chantagem em posse, dependência em argumento jurídico. Respondi com educação. Disse que a casa estava registrada em meu nome. Que não havia contrato de comodato, nem cessão, nem acordo verbal reconhecido. Disse que a troca de fechadura tinha sido uma violação clara. E finalizei pedindo que qualquer comunicação futura fosse feita por escrito. O advogado pigarrou. Disse que iria analisar. Desligamos. Não liguei para ninguém. Não corri atrás. Não pedi conselho. Eu já tinha passado tempo demais pedindo validação para coisas óbvias. Aquilo não era uma ameaça real. Era uma tentativa desesperada de recuperar controle pelo medo. Naquela noite, dormi profundamente. 2 dias depois, recebi o e-mail. Curto. Frio. Cheio de palavras que tentavam parecer grandes. Li uma vez. Li 2. Na terceira, ri. Não de deboche. De alívio. Porque ali estava tudo. O desespero travestido de formalidade. A tentativa de intimidar. A fantasia de que eu recuaria só porque alguém colocou um logotipo no cabeçalho. Respondi com documentos. Escritura. Comprovantes. Registro de corte de água e luz. Prova de invasão. Tudo organizado. Sem emoção. Sem comentário extra. Apenas fatos. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Foi nesse intervalo que algo curioso aconteceu. Pessoas que nunca tinham me respeitado começaram a me tratar com cuidado. Não carinho. Cuidado. Como quem percebe que a outra pessoa não está mais disponível para ser usada. Uma tia me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Não perguntou antes. Um primo comentou que talvez tudo tivesse ido longe demais. Não pediu desculpa. Só testou o terreno. Eu respondi pouco. Não porque eu estivesse magoada, mas porque eu tinha aprendido algo essencial. Quem nunca esteve quando você precisava não merece explicação quando você decide mudar. Dias depois, minha mãe tentou contato direto. Não ligou. Mandou uma mensagem curta. Secamente educada. Um tom que eu nunca tinha visto vindo dela. Precisamos conversar. Não respondi na hora. Não por jogo. Por honestidade. Eu precisava decidir se aquela conversa ainda fazia sentido para mim. Pensei em tudo. Na chave que não girou. Na varanda. Na exigência absurda. Na noite no sofá da vizinha. No corte da água. No advogado. E percebi algo simples e brutal: não havia mais nada a conversar. Respondi no dia seguinte. Disse que qualquer assunto deveria ser tratado por escrito. Que eu não me sentia confortável em encontros ou conversas emocionais. Que o espaço tinha sido rompido. Ela respondeu quase imediatamente. Disse que eu estava sendo fria. Que isso não era normal. Que mãe e filha conversam. E foi aí que eu entendi. Ela não queria diálogo. Queria palco. Queria emoção. Queria me puxar de volta para o território onde ela sempre teve vantagem. Eu não respondi mais. Uma semana depois, recebi uma notificação informal do advogado dela informando que não daria seguimento a nenhuma ação. Sem justificativa. Sem despedida. Aquilo dizia tudo. Ela tinha entendido. Não porque tinha se arrependido. Não porque tinha refletido. Mas porque tinha perdido. E quem perde poder costuma recuar para preservar o que restou da própria imagem. Alguns dias depois, fui à casa de praia novamente. Sozinha.
Levei tempo. Andei devagar. Abri janelas. Limpei o que precisava ser limpo. Não havia rancor ali. Só resquícios. Enquanto organizava um armário, encontrei uma caixa com coisas dela que tinham ficado para trás. Objetos sem valor real, mas cheios de simbolismo. Fotos antigas. Papéis. Pequenas lembranças. Sentei no chão e olhei para aquilo por alguns minutos. Não senti vontade de chorar. Senti algo mais maduro. Uma tristeza calma. Daquelas que não imploram, não gritam, só reconhecem. Ela não era a vilã de um filme. Era uma mulher comum que nunca lidou bem com limites. Que achou que o mundo devia algo a ela. Que confundiu maternidade com direito vitalício. Fechei a caixa. Guardei. Não joguei fora. Não destruí. Não precisava. Naquele mesmo dia, instalei um sistema simples de segurança na casa. Não por medo. Por encerramento. Fechar ciclos também é fechar portas. À noite, sentada na varanda agora silenciosa, pensei em quantas vezes eu tinha cedido antes. Quantas vezes eu tinha pago para manter uma paz que nunca existiu. Quantas vezes eu tinha confundido amor com obrigação. E ali, com o som distante do mar e nenhuma voz me exigindo nada, entendi algo que mudou tudo. Ela não perdeu a casa porque foi cruel comigo. Ela perdeu porque apostou que eu nunca sairia do papel de filha obediente. E perdeu. Não houve pedido de desculpa. Não houve reconciliação bonita. Não houve abraço final. Houve limite. E limite, para quem nunca teve, parece castigo. Mas para quem sempre carregou o peso, é libertação. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia se aquele afastamento seria definitivo. Não sabia se um dia ela tentaria de novo. Mas, pela primeira vez, isso não me angustiava. Porque agora, qualquer tentativa teria que passar por algo que ela nunca respeitou. Minha decisão. E isso, finalmente, era meu. Existe um ponto em toda a história em que não há mais volta. Não porque alguém fechou a porta com força, mas porque a pessoa do outro lado finalmente entendeu que não tem mais chave nenhuma. O meu ponto foi silencioso. E, justamente por isso, devastador. Depois que o advogado recuou e as tentativas formais evaporaram, minha mãe ficou alguns dias desaparecida. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum recado atravessado por parente curioso. Para quem sempre fez barulho para existir, aquele silêncio não era paz. Era derrota. Eu segui minha vida. Não como fuga, mas como escolha. Trabalhei, organizei projetos, cuidei de mim com uma atenção que antes parecia egoísmo, mas que agora era apenas maturidade. Não havia mais ninguém drenando minha energia com crises fabricadas. Não havia mais medo de desagradar. O ar ficou mais leve quando parei de pedir permissão para ser adulta. Até que, como sempre acontece quando alguém perde tudo menos o orgulho, ela tentou uma última vez. Não foi ligação. Não foi advogado. Não foi parente. Foi pessoalmente. Era fim de tarde quando ouvi o portão. Não o barulho agressivo de antes. Um rangido tímido, quase inseguro. Olhei pela janela e vi minha mãe parada do lado de fora, segurando uma bolsa velha, o cabelo desalinhado, o corpo curvado não pela idade, mas pela falta de palco. Não senti pena. Também não senti raiva. Senti algo mais perigoso, lucidez. Abri a porta. Não convidei para entrar. Ela começou falando sem levantar muito o tom. Disse que estava cansada. Disse que as pessoas tinham se afastado. Disse que não imaginava que eu iria até o fim. Como se o fim fosse exagero, não consequência. Olhei para ela com calma. Esperei terminar. Não a interrompi. Quem sempre foi interrompida aprende o valor do silêncio. Quando ela parou, eu falei. Disse que ela não perdeu apoio. Perdeu acesso. Que ninguém tinha virado as costas para ela sem motivo. Que exigir uma casa com piscina como condição para devolver a própria casa da filha não era erro pequeno. Era escolha grande. E escolhas grandes cobram caro.
Ela tentou chorar. Não funcionou. Tentou mudar o discurso. Disse que estava arrependida. Não do que fez, mas do resultado. Disse que mãe nenhuma merece passar pelo que ela estava passando. Foi aí que eu cortei. Disse que mãe nenhuma troca fechadura e chama isso de direito. Que mãe nenhuma transforma amor em cobrança imobiliária. Que mãe nenhuma confunde filho com investimento. Ela me chamou de ingrata. Sorri. Não de deboche. De encerramento. Ingratidão teria sido continuar pagando para manter uma farsa. O que eu fiz foi honestidade tardia. Ela tentou se aproximar. Deu um passo à frente. Eu dei um passo para trás. E então eu disse, sem elevar a voz, sem teatro, sem plateia. Não adianta implorar por ajuda. Eu só vou te ajudar quando você criar vergonha na cara. A frase caiu no ar como algo pesado. Não porque era cruel, mas porque era definitiva. Não havia condição escondida. Não havia negociação. Havia limite. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois começou a falar alto, a me acusar, a dizer que eu ia pagar caro, que ninguém abandona a própria mãe sem consequência. Que o mundo dá voltas. Eu ouvi tudo. E respondi apenas uma coisa. O mundo já girou. E você ficou para trás. Fechei a porta. Não bati. Não forcei. Apenas fechei. Do lado de dentro, encostei nela por um instante. Não chorei. Não tremi. Não senti vazio. Senti alívio. Aquele alívio que só vem quando a gente para de carregar o peso que nunca foi nosso. Naquela noite, sentei na varanda da minha casa de praia. A mesma varanda onde antes ela gritava exigências. Agora, só havia o som do mar e o vento passando pelas janelas abertas. Pensei em tudo que perdi ao longo dos anos tentando agradar alguém que nunca se satisfez. Pensei em quantas vezes eu achei que amor era sacrifício constante. Pensei em quantas chaves eu entreguei achando que era cuidado, quando na verdade era permissão para invadir. Aprendi tarde, mas aprendi. Ajuda não se exige. Respeito não se negocia. E maternidade não dá direito de posse. Ela pode contar a versão dela para quem quiser. Pode se colocar como vítima. Pode esperar que alguém resolva o que ela estragou. Eu não preciso mais participar dessa narrativa. A casa é minha ponto, a decisão é minha ponto, a paz também. E se tem algo que eu finalmente entendi é isso: quem tenta mandar onde não paga a conta acaba, inevitavelmente, ficando do lado de fora. Sozinha. Sem chave. Sem luz. Sem palco. E, principalmente, sem mim. Fim.